Olá, meus queridíssimos alunos da Universidade São Judas Tadeu, a turma de Santo Amaro. Vamos começar hoje, na nossa última aula, começamos a analisar quais eram as espécies tributárias. E quando falamos sobre isso, você assistiu a nossa última aula, você já sabe que as espécies tributárias, classicamente, eram três: impostos, taxas e as chamadas contribuições. Tudo bem? E o que aconteceu? Com a alteração que nós tivemos com a nossa atual Constituição Federal de 1988, foram acrescidas duas espécies, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que seriam justamente o quê? Os chamados empréstimos compulsórios e a nossa chamada contribuições especiais. Tudo bem, pessoal? Beleza? Maravilha, galera. Vamos falar agora, na nossa última aula nós falamos sobre os impostos, só revisando ainda, tá? Nós já vimos até agora impostos e a nossa chamada contribuição de melhoria. Tudo bem? Quando a gente falou dos impostos, nós vimos que, na verdade, o imposto ele é não vinculado nem à sua atuação para com o Estado, tampouco o produto de sua arrecadação. Nós também analisamos o que falava sobre a competência tributária de cada um dos entes federados em realizar impostos. Lembram-se disso? Quando falamos isso, nós falamos que a União ela possui alguns tributos que são tidos por extrafiscais: imposto de importação, imposto de exportação, o chamado IPI, o IOF, mas nós também temos o chamado imposto sobre a renda, também temos o ITR, e nós temos um que nunca foi criado, que é chamado imposto sobre grandes fortunas, que só pode ser feito mediante lei complementar. Tudo bem até aqui, galera? Acompanha aqui. O Estado, quando a gente falou do Estado, falamos que temos 3 impostos sobre ele. Quais são os impostos que o Estado pode cobrar? Nós temos o IPVA, o mais famoso de todos, que é o nosso chamado ICMS, e o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Vimos também na nossa última aula os impostos, quais eram esses impostos municipais. Falamos que nós temos o IPTU, o chamado ISS, Imposto sobre Serviços, e o chamado ITBI, que é Imposto de Transmissão Intervivos, tudo bem? Mas intervivos entre imóveis, tudo bem? E nós temos também, galera, o DF, né? E você já sabe que a competência do DF é uma competência híbrida, ele pega todas as competências dos estados quanto dos municípios, então o DF pode cobrar qualquer um desses daqui. Tudo bem? Falamos então que os impostos simplesmente eram cobrados tendo por base a chamada capacidade contributiva do sujeito, que eles foram escolhidos pelo nosso constituinte como naquelas hipóteses onde temos signos presuntivos de riqueza, onde o Estado entende que é possível, que o particular tem riqueza suficiente para suportar uma eventual exação estatal, uma tributação estatal. Tudo bem? Na aula passada, nós também começamos a falar do empréstimo compulsório. Quando falamos do empréstimo compulsório, vocês viram que nós temos 3 tipos de empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório calamidade, olha aqui, galera. Calamidade, justamente o que nós estamos tendo agora. Pode ser objeto de empréstimo compulsório, professor? É bem possível que sim. Empréstimo compulsório calamidade, nós vimos também que empréstimo compulsório guerra, essa guerra, você viu comigo que tem que ser guerra externa, certo? E empréstimo compulsório para investimento em projetos de relevância nacional. Beleza. O que eu chamei a sua atenção na nossa última aula? O empréstimo compulsório obrigatoriamente tem que ser realizado mediante uma lei complementar.
Tudo bem? Mas só isso, professor? Não, nós vimos também na nossa última aula que tanto empréstimo calamidade quanto guerra, ele pode ser cobrado imediatamente. Uma vez estabelecido quais são, qual é a calamidade e que efetivamente tivemos a guerra, o presidente pode simplesmente, através de uma lei complementar, pedir que seja instituído um empréstimo compulsório. Tudo bem? No caso de calamidade ou guerra, ele é cobrado de forma imediata. Então, ele não respeita o princípio da anterioridade. Ah, professor, não sei o que é isso, não tem problema. Você vai ter uma aula comigo só sobre as limitações ao poder tributário. E aí você vai entender como é que isso aqui funciona. Fica tranquilo. Tudo bem? E nós temos o empréstimo compulsório decorrente de investimento nacional em caráter relevante e tudo mais. Esse investimento nacional em caráter relevante, qual que é a parte que tem que ficar importante? O que você tem que guardar? Esse aqui tem que atender à anterioridade do exercício? Sim. Ele só pode ser cobrado no próximo ano. Por quê? Porque justamente para o contribuinte ele conseguir se programar para realizar essa atividade, para conseguir pagar essa exação que o governo está cobrando dele. Lembrando que essa lei complementar, apenas quem que pode instituir esse empréstimo compulsório, quem que é o ente federado que apenas ele pode constituir esse empréstimo, é a chamada União. Tudo bem, pessoal? Acredito que sem muitas dúvidas. Beleza? Vou apagar e vamos para a matéria nova. Contribuição de melhoria. Vamos falar da contribuição de melhoria. Para você que está acompanhando aí, contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Ela é regulada no Código Tributário Nacional pelo artigo 81 e 82 do Código Tributário Nacional, e ele possui um decreto-lei, o decreto-lei 195/67. Você já sabe que decreto-lei não existe, isso foi recepcionado através de quê? Lei ordinária. Hoje esse decreto-lei equivaleria a uma chamada lei ordinária. Tudo bem? Vamos analisar ele como é que funciona? Pessoal, essa contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos que nós temos. E por que eu digo isso? Porque ele só vai poder ser cobrado quando nós tivermos algum tipo de valorização imobiliária. Quando o poder público realiza alguma obra, você prestou atenção no que eu disse? Eu disse o poder público, só ele. O poder público ele que fez uma obra e essa obra gerou um tipo de valorização do seu imóvel. Nada mais justo que você devolva aos cofres públicos uma parte dessa valorização que teve do seu imóvel. Calma, você vai acompanhar aqui comigo e vai entender a lógica. Tudo bem até aqui? Vem cá. Vamos entender como é que isso aqui funciona. Vamos supor que eu moro na região... Vamos ver um lugar que não tem metrô aqui perto de São Paulo. Vamos supor que nós moramos numa região lá de Guarulhos. Tudo bem? Guarulhos, como você bem sabe, não tem metrô. Então, ó, temos aqui São Paulo e temos aqui Guarulhos. O que acontece? Vamos supor que nós fizemos um esticadinho da linha vermelha e colocamos o metrô bem aqui, ó. Tudo bem? E vamos supor que essa obra realizada seja uma obra 100% pública. Não tem participação de capital privado nela, ela é pública. A pergunta que eu faço para você é, meu querido aluno, essa área aqui em laranja, será que ela foi valorizada? O que você acha? É evidente que essa área foi valorizada. Só que você fez alguma coisa para ter essa valorização? Será que você não estaria se enriquecendo sem causa? Pois então. Com base nisso e por nós trabalharmos justamente com uma política fiscal mais adequada, a pessoa que teve seu imóvel valorizado sem fazer absolutamente nada, ela vai ter que devolver aos cofres públicos uma parte dessa valorização que teve. Nós já vamos estudar isso aqui. Você vai ver que tem limites para isso ser cobrado. Mas acompanhe aqui a ideia comigo. Então, nós temos aqui uma valorização imobiliária e depois dessa valorização imobiliária vai ser cobrado a chamada contribuição de melhoria. Vai ser não, né? Pode ser cobrada a chamada contribuição de melhoria. Tudo bem? Gente, é muito comum os meus alunos chegarem para mim e falarem assim, ó, professor, isso é um absurdo, porque eu pago os meus impostos, eu sou um contribuinte assíduo com relação às minhas obrigações para com o fisco,
E, no entanto, não me vejo a única vez que ele vai fazer alguma coisa para mim, eu sou obrigado a devolver, tendo em vista que teve uma valorização? É claro que sim. Porque aquela obra não tem dinheiro só seu, tem dinheiro meu, tem dinheiro do meu vizinho, tem dinheiro dos seus avós, tem dinheiro até de gente que você nunca viu, não é mesmo? Então, assim sendo, é evidente que você vai ter que recompor aos cofres públicos esse tipo de valorização que você teve. Tudo bem? Beleza? Vamos falar aqui, ó. Destinação. Pessoal, o que acontece? O produto da arrecadação dela, ela é vinculada, porque ela decorre diretamente do custo da obra. Eu não posso, por exemplo, cobrar uma contribuição de melhoria superavitária, que eu chego, na verdade, estou com o intuito de arrecadar. Não. A ideia é justamente eu fazer uma recomposição patrimonial. Então, de outra razão, não podia ser. Tudo bem? O fato gerador é ser proprietário de imóvel que sofreu valorização imobiliária decorrente de obra pública, já falei para vocês. E quem que é a pessoa que vai ser sujeito passivo da contribuição de melhoria? É obrigatoriamente, pessoal, o dono do imóvel, tá? É quem possui a escritura. É aquela pessoa que, na verdade, está no nome dela aquela propriedade. Ele que vai ter que fazer e vai ter que pagar a chamada contribuição de melhoria. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui. Beleza, vamos analisar agora os limites dessa contribuição de melhoria. Eu vou apagar a luz e você vai acompanhando aqui comigo. Para você acompanhar no código, a gente está falando do artigo 81 do Código Tributário Nacional, tá, galerinha? Artigo 81 do Código Tributário Nacional. Vamos ler o artigo 81. Eu vou acompanhar aqui com você, você vem comigo. A contribuição de melhoria cobrada, eu já está te dando quem que pode cobrar essa contribuição de melhoria. Olha só. Essa contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Pessoal, acho que sem dúvidas aqui, todos os entes federados podem cobrar a chamada contribuição de melhoria. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo da obra. Veja que eu te falei que não podia ser superavitária? Lembra que eu te falei que a contribuição de melhoria, obrigatoriamente, ela tem que guardar pertinência com o valor da obra? Vai acompanhando aqui. Fazer ao custo da obra, de que decorra valorização imobiliária, é claro. Não adianta fazer uma obra se não teve valorização do seu imóvel, concorda? Vamos supor que teve uma obra que foi feita, um puta de um viaduto, lá o Minhocão. Não teve uma desvalorização dos imóveis que estavam na frente do Minhocão? Teve. Vai poder cobrar contribuição de melhoria? Não tem nem sentido. Sei que vocês vão falar agora. Professor, seria possível eu pedir para o poder público uma eventual indenização? Talvez, tá? Em algumas situações, nós já vimos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até deu uma indenização, mas essa aqui não é uma relação jurídica tributária, essa é uma relação jurídica de direito administrativo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Aí você vai ter nas suas aulas de direito administrativo. Também não tenho tempo hábil para falar sobre isso agora. De que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resulta para cada imóvel beneficiado. Pessoal, vamos entender isso aqui. Pessoal, vamos supor, vamos pegar aqui, ó. Aqui vai ser o nosso metrô. Ó, vou colocar ele em vermelho. Tudo bem? E aqui nós temos um monte de imóveis que circundam este metrô. Tudo bem? Vamos supor que no nosso exemplo esse metrô custou R$100.000. Imagina, isso aqui não existe, tá, gente? Mas é só para você acompanhar a ideia, beleza? Vamos supor, pessoal, que só 10 imóveis foram favorecidos com essa colocação do metrô aqui, com a construção desse metrô. Beleza. Qual que é o nosso chamado limite global que a gente fala? É justamente a despesa total da obra. Como assim, professor? Olha, eu posso cobrar uma contribuição de melhoria superior a R$100.000? Posso? Não pode, você viu que é superavitária. Só que esses R$100.000, ele tem que ser dividido entre todos eles. Eu não te falei que tinha beneficiado 10 pessoas? Sim. Então,
aqui, quanto é que custaria para cada pessoa nesse nosso exemplo? Custaria R$10.000. Por quê? Porque foram 10 pessoas beneficiadas. 10 imóveis. Tudo bem, galera? Então, ó, 10 pessoas, dividido aqui 100 mil por 10, R$10.000 para cada um. Então, a contribuição de melhoria no nosso limite chamado de limite global, ele não poderia passar por R$10.000. Tudo bem? Não poderia passar de R$10.000. Beleza. Essa é a nossa nosso primeiro chamado limite global. E o que é o chamado limite individual? Pensa o seguinte. Vamos supor que aqui nós temos o imóvel do Afonso. E aqui o imóvel da Mariana. O que acontece aqui, galera? Nesse imóvel do Afonso, ele teve um lucro, né, por assim, lucro tecnicamente está errado, mas ele teve um acréscimo patrimonial, ele teve uma valorização de R$2.000. Tudo bem? E no da Mariana nós tivemos uma valorização de R$3.000. Tudo bem? Você já sabe que você tem dois tipos de limite, o limite individual e o limite global. Você já sabe que no nosso exemplo, R$10.000 é o nosso chamado limite global. Então, a contribuição de melhoria em nenhuma hipótese poderá ser superior a R$10.000. E o limite individual, professor? É esse aqui, ó. Em nenhuma hipótese a contribuição de melhoria poderá ser superior ao valor da valorização imobiliária do seu imóvel. Então, a Mariana, o máximo que ela poderia pagar numa contribuição de melhoria seria R$3.000, porque é o máximo que valorizou a obra dela. E o Afonso, R$2.000. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, esses limites eles têm que ser aplicados em conjunto. Primeiro você vai analisar o nosso chamado limite global. Tudo bem? Que é o custo total da obra dividido pelo número de pessoas que foram beneficiadas por ela. Esse é o limite global. E o limite individual é justamente a valorização imobiliária que esses imóveis tiveram em decorrência da obra realizada. Tudo bem? Entenderam quais são os dois limites? Legal? Acompanhe aqui comigo agora. Ó, a gente está falando dos limites. Agora a gente vai analisar, pessoal, os chamados requisitos para a contribuição de melhoria. E onde está isso, professor? Artigo 82 do Código Tributário Nacional. Vamos lá? Artigo 82 do Código Tributário Nacional. Acompanhe aqui comigo. A lei, você já sabe, é o quê? É isso aí, lei ordinária. A lei relativa à contribuição de melhorias observará os seguintes requisitos mínimos. Então, o que minimamente tem que ter essa contribuição de melhoria? 1. Publicação prévia dos seguintes elementos. Memorial descritivo do projeto, orçamento... Ó, eu vou ponto a ponto, gente. Para você ter a lei dessa contribuição de melhoria, é evidente que você tem que ter pautado nela qual é a obra e o que compete àquela obra. Qual foi o material utilizado, qual foi a metragem utilizada, qual foi o tipo de cimento, qual foi a técnica empregada. Ou seja, tem que ter memorial descritivo absolutamente contando tudo sobre a obra. Tudo bem? Orçamento do custo da obra. Gente, você teve direito orçamentário comigo. Quero fazer obra? Você tem que fazer obra, eu tenho que ter o quê? Prévia dotação orçamentária. Eu tenho que ter lá na nossa lei orçamentária anual um aporte lá, um valor que é separado para a realização dessa obra. Então, essa lei da contribuição de melhoria vai ter que também ter a previsão dessa orçamento, o orçamento do custo da obra, quanto a obra irá custar? Com certeza. Até porque, se assim não fosse, como é que ele vai te cobrar? Como é que ele vai saber qual que é o limite geral? Entendeu a ideia? C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. Pessoal, a contribuição de melhoria, ela não obrigatoriamente precisa custear a obra de forma integral. O poder público pode custear uma parte dela. Então, a gente pode colocar assim, nessa lei que instituiu a contribuição de melhoria, o contribuinte vai arcar com apenas 50% do custo da obra. E sem problema com relação a isso. Tudo bem?
Delimitação da zona beneficiada. Pessoal, muito simples também. Lembra que eu te dei o exemplo do metrô, que estava aqui em Guarulhos? Beleza? Foi lá em Guarulhos, realizei o metrô, a Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura não, o Estado de São Paulo, que foi lá, fez a obra, valorizou, não valorizou? Valorizou, maravilha. Então ele vai começar a cobrar você. Tudo bem? Aqui, pessoal, quando a gente começa a falar da zona beneficiada, ele está falando quais são os bairros ou então regiões que serão afetadas e que melhorarão positivamente em decorrência dessa obra. É isso que tem que estar constando também na lei. A linha E, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Essa aqui, eu vou ter que parar um pouquinho para te explicar. O que é essa taxa de absorção? Eu, quando era estudante, tinha uma certa dificuldade em entender como é que funcionava essa taxa. Imagina o seguinte, aqui está o metrô, tá? Beleza. Acompanha aqui comigo. Vou colocar aqui para você não se confundir. Ó, metrô. Metrô. Pessoal, vamos supor que a nossa Mariana, que era o nosso exemplo, bem aqui, ó, ela teve uma taxa de absorção de 80%. Ou seja, você concorda que o imóvel dela foi muito mais valorizado, ó, Mariana, que o imóvel do Afonso, que estava aqui? Concorda? Porque está muito mais próximo do metrô. Então, isso aqui é justamente o que nós chamamos de taxa de absorção. Quanto esse imóvel absorveu em decorrência da realização dessa obra? O quanto, quanto esse imóvel foi valorizado em decorrência da elaboração dessa obra? Taxa de absorção. Tudo bem? Vamos lá. Inciso 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos deferidos no inciso anterior. Pessoal, vamos supor que aconteceu o seguinte. A Mariana, ela estava do lado do metrô. E o poder público falou o seguinte, ele teve uma taxa de absorção enorme e valorizou o seu imóvel em 70 mil. Mariana vê essa cifra e fala assim, imagina, o Estado de São Paulo está completamente maluco. Isso aqui valorizou quanto? No máximo estourando 30 mil reais. Assim, sendo agressivo, 30 mil reais. E aí, como é que funciona? Pois então, no momento em que teve a nossa chamada contribuição de melhoria, galera, o poder público, ele vai, salvo se fixar outro prazo em lei, tá? Mas pelo menos 30 dias. Ele vai fixar um prazo de pelo menos 30 dias para que Mariana diga, não, esses 70 mil reais que você colocou aqui para mim é absurdo, não tem nada a ver. Então a Mariana vai poder impugnar nesse prazo mínimo de 30 dias. Ah, professor, eles podem colocar o prazo de 1 ano? Pode. Pode colocar de 2? Pode. Sem problema nenhum. O ponto que você não pode perder de vista é que o prazo mínimo é de 30 dias. Tudo bem? Pessoal, geralmente esse prazo se mantém, tá? 30 dias. Inciso 3. Regulação do processo administrativo de instituição e julgamento da impugnação. Claro, galera, você já estudou com o seu professor de Direito Administrativo que vigora, o sistema que vigora no Brasil é o sistema gerencial, né? Mas é um desenvolvimento do sistema, não sei nem se podemos falar que é um desenvolvimento, mas decorre do sistema burocrático weberiano. O que isso quer dizer? Tudo é pautado em papel, tudo é pautado em procedimento, tudo é pautado, tudo é feito de forma escrita. E aqui você vai ter também uma comissão julgadora para julgar se Mariana tem ou não razão em impugnar esses 70 mil, se de fato são 30 mil ou não. Isso vai estar previsto aonde? Justamente na lei que estabeleceu a contribuição de melhoria. Tudo bem, pessoal? Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere a linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Pessoal, já falamos disso, né? Aquela taxa de absorção do imóvel e que você tem que fazer a divisão, lembra que eu te falei? Ah, custou 1 milhão de reais. Ah, tudo bem. Quantas pessoas foram beneficiadas? Ah, sei lá, 10 pessoas.
Então, o máximo que cada pessoa poderá ter poderá ser cobrada é 100 mil reais. Entendeu a ideia? Você vai dividir o custo total da obra por quantos imóveis foram beneficiados. Tá? É isso que está falando nesse inciso aqui. Parágrafo 2º. Por ocasião do lançamento, cada contribuinte deverá... Você que não sabe ainda o que é lançamento, é justamente o ato que formaliza o crédito tributário em favor do fisco. Tá? Você contribuinte, quando vai ter uma dívida, essa dívida é formalizada pelo lançamento, tá bom? Por cada ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição de forma que os prazos de seus pagamentos dos elementos que integram o respectivo cálculo. Galera, no direito tributário nós trabalhamos com a chamada legalidade estrita. Absolutamente todos os elementos que constem do chamado fato gerador tributário, todos os elementos que constem da conta do... o poder público tem que especificar. Ele tem que explicar como ele chegou naquele valor, quais foram os critérios utilizados e como isso foi feito. Para quê? Para que o contribuinte ele consiga se defender. Com base nisso, o contribuinte consegue ter uma margem mínima para ele conseguir analisar e apurar se isso daí seria válido ou não. Tudo bem? Beleza? Contribuição de melhoria, galera, acho que a gente está quase acabando, tá? Os requisitos do 82 também têm correlação direta com o princípio republicano, porque tem que ter transparência, aquilo que eu já falei para você. Já falei sobre a impugnação administrativa. Devido ao processo legal, mesma coisa, galera. O procedimento tem que ser um procedimento que abra a possibilidade de ampla defesa e contraditório para vocês. Tudo bem? Inafastabilidade do judiciário. Você sempre pode socorrer do Poder Judiciário caso você não concorde com esse valor. Deixa só eu. Vamos lá. Próximo. Pessoal, agora, vou apagar aqui a nossa lousa. A gente vai falar do Decreto-Lei 195/67. E por que eu vou te falar obrigatoriamente desse decreto? Porque já caiu numa questão de prova de ordem. Então, se caiu numa questão de prova de ordem, pode ser que caia de novo, né? Vou falar sobre isso com você. Abre aí no Decreto-Lei 167. Decreto-Lei 167. Tudo bem? Eu vou ler para você o artigo 8º desse Decreto-Lei. Vamos lá? Vou ler para vocês. Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento. Sem novidade. Concorda? O proprietário do imóvel é o dono do imóvel, então é ele que vai responder. Tudo bem. Só que olha que interessante, isso aqui vai dar uma norma de direito civil. Olha que legal. Esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores a qualquer título do domínio do imóvel. Gente, sem novidade. O Código Tributário Nacional, no artigo 133 ou 132, é um dos dois, eu não lembro qual dos dois, ele fala justamente sobre a responsabilidade do adquirente. Então, isso aqui choveu no molhado até agora. Vem comigo. Parágrafo 2º do artigo 8º. No imóvel locado, ou seja, esse imóvel ele está sendo objeto de um contrato de locação. No imóvel locado, é lícito ao locador, a pessoa que está locando o imóvel, exigir aumento do aluguel. Você já sabe que, regra geral, nos contratos de locação, a pessoa não pode aumentar, ela pode fazer a atualização monetária. E o que ele está falando? Olha, você pode não só fazer a atualização monetária, como aumentar o valor do aluguel enquanto correspondente a 10% ao ano da contribuição de melhoria efetivamente paga. Cara, isso aqui tem uma lógica. Imagina o seguinte, a contribuição de melhoria ela foi instituída para o nosso contribuinte, para o dono do imóvel, certo? Só que quem vai se beneficiar com isso, de uma forma ou de outra, com o metrô na porta, é o locatário. Concorda? De uma forma ou de outra, claro. O outro também teve uma valorização imobiliária. Pois então, em decorrência disso, a lei entendeu que seria justo que esse repasse também caísse um pouco no locador. Tudo bem? Então, eu vou reler para você agora sem parar. Acompanha aqui. No imóvel locado, é lícito ao locador exigir aumento de aluguel correspondente a 10% ao ano da contribuição de melhoria efetivamente paga. É 10% ao ano, é o teto que o locador pode pagar. Aliás, que o locatário pode pagar. Tudo bem? Ele já está estabelecendo isso aqui.
Parágrafo 3º. É nula a cláusula do contrato de locação que atribua ao locatário o pagamento todo ou em parte da contribuição de melhoria. Ou seja, ele está dando duas normas de direito civil. Ele está falando assim, ó, locador, você pode aumentar sim, porque querendo ou não, a pessoa que locou o seu imóvel, ela foi beneficiada com essa obra do Estado, tudo bem? Só que olha só, você tem um limite para isso, você pode colocar até 10% ao ano, e tem mais. É completamente ilícito, seria uma conduta leonina, atribuir apenas ao locatário, a pessoa que está locando, ao locatário, a responsabilidade por pagar de forma integral a contribuição de melhoria. Aí você vai falar para mim, professor, mas isso é óbvio? Não é óbvio. Porque você tem, por exemplo, IPTU. E geralmente o IPTU é pago por quem? Pelo locador ou pelo locatário? Pelo locatário, a pessoa que está locando. Tudo bem? Regra geralzíssima, os contratos isso prevêem. Ah, professor, mas era ele que tinha que pagar mesmo? Não. Você sabe, você vai estudar comigo mais para frente que o IPTU, ele incide em face de quem? Do dono do imóvel. Tudo bem? Do proprietário do imóvel. E não do locador, do locatário. Ah, por que eu pago? Porque o contrato que você assinou está previsto lá que você vai arcar com o valor do IPTU. Tá bom? Vamos lá. Algumas questões relativas à contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria pode ser feita mediante PPP? O que é PPP? PPP é chamada parceria público-privada, onde o poder público rateia os riscos daquela obra entre a iniciativa privada e o Estado. O que eu li para você? Eu não te falei que a contribuição de melhoria é justamente com relação à verba pública utilizada, que o capital tem que ser público. Meu filho, se teve um chorinho, ó, vou colocar até aqui uma lágrima, ó. Se você teve aqui, ó, um chorinho de capital privado, você esquece. Não é possível que se estabeleça a chamada contribuição de melhoria. Tudo bem, galera? Beleza. Consórcio público pode? O que é o consórcio público? Você está estudando lá nas suas aulas de direito administrativo, galera. E o que você estudou nas aulas de direito administrativo? Nós temos a chamada administração pública direta. Estou colocando aqui, ó. Administração direta. Opa, direta. Certo? E nós temos as figuras que correspondem à administração pública indireta, que nada mais são do que entes que têm correlação direta com a administração pública. Ah, professor, eu preciso de exemplos, só trabalho com exemplos. Claro, nós temos aqui autarquias e as chamadas fundações, tudo bem? Quando nós falamos de autarquias e fundações, nós também não podemos esquecer que fazem parte da administração indireta as chamadas sociedades de economia mista e as empresas públicas. Que essas daqui têm natureza jurídica de direito privado, tá bom, pessoal? Dentro das autarquias, nós temos vários tipos de subdivisões em autarquia. Nós temos as chamadas agências reguladoras, que são aquelas que regulam serviços públicos, as chamadas agências executivas, que é um absurdo, mas elas existem, que você faz um projeto de melhor eficiência dessa autarquia. Nós temos também as chamadas, para quem assim considera, a parte da doutrina considera, a chamada autarquia territorial, que são os territórios federais que você estudou lá em direito constitucional. Tudo bem? Só que eu preciso te chamar a atenção para um negócio, que eu particularmente acho muito interessante. E vamos imaginar o seguinte, isso aqui é a estruturação básica da administração pública, tá, pessoal? Básica, tá? Eu vou apagar para a gente conseguir ter um pouquinho mais de espaço para você conseguir enxergar isso aqui de forma melhor. Olha só que legal. Você já ouviu falar de consórcio público? Consórcio público também é chamado de autarquia interfederativa. Nossa, professor, que nome. Mas é interessante, cara. Pensa comigo. Faz de conta que aqui nós temos o estado de São Paulo. Ó, vou colocar aqui em amarelinho, tá bom? Estado de São Paulo. E aqui nós temos o estado do Rio.
Rio de Janeiro. Rio. Nossa, ficou horrível. Rio de Janeiro. Gente, fui para um carnaval no Rio de Janeiro, ano retrasado. Foi o pior carnaval da minha vida. Enfim, compensação, eu fui para Olinda no ano retrasado. Foi o melhor, né? A gente é de extremos, assim, né? Enfim, vamos lá. O que aconteceu? Imagina a seguinte situação. Nós temos aqui São Paulo e nós temos aqui o Rio, certo? Vamos supor, pegar uma situação hipotética, onde São Paulo pretende fazer um trem-bala até o Rio de Janeiro. Então, aqui está a capital, aqui em laranjinha, aí vem vindo o trem, certo? Entrou no Rio de Janeiro, beleza. Rio de Janeiro. Maravilha. Galera, como é que você acha que acontece o financiamento dessa obra? Você acha que São Paulo faz até metade e aí a outra metade quem custeia o Rio de Janeiro? Como é que ia funcionar isso? Ele ia chegar lá, tava lá o trem, né? E tá lá em São Paulo, depois entra no Rio e começa, né? Não, né, galera? Lógico que não. É óbvio que não é assim que funciona. Como é que funcionaria isso, então? Pois é. Nós vamos precisar de uma sistemática onde alguém vai ter que custear essa obra. Vai custear quem? São Paulo? Só São Paulo? Vai custear quem? Só Rio de Janeiro? Não. Nessa situação, a doutrina e depois a lei criou uma figura chamada autarquia interfederativa, também chamada de consórcio público. Ou seja, é um consórcio entre dois entes da federação ou duas figuras da administração pública que vão custear uma determinada obra. Tudo bem? Assim, nós também temos consórcios, pessoal, que é onde você tem investimento de capital privado, mas esse aqui que eu estou dando exemplo para você é o consórcio 100% público. Tudo bem? É possível que seja feito? Sim. Ah, professor, então é possível que um consórcio cobre uma contribuição de melhoria? Cobrar sim, mas você já aprendeu que instituir tributos é apenas o ente federado que faz. Se é apenas o ente federado que faz, só o Estado, no nosso exemplo aqui, os estados que poderiam instituir essa cobrança, né? E aí o consórcio público poderia tranquilamente ser delegado a capacidade de fiscalizar e arrecadar esse tributo. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Deixa eu ver se faltou alguma coisa de falar de contribuição de melhoria. Pode cobrar antes de fazer a obra? Posso falar assim, bom, eu sei que eu vou fazer uma obra aqui, então entenda em vista isso aqui, eu vou lá, vou começar a cobrar antes, para depois, na hora que eu chegar a começar a obra, já estou com o capital em caixa? Não. A STF já entendeu que isso é impossível, tá, pessoal? Não pode ser feito. Outra questão, a obra. O que nós consideramos como obra? Obra, pessoal, tem que ser novidade, tem que ser algo novo. Vamos supor que eu moro aqui no Tatuapé, não é? E tem uma rua no Tatuapé que chama-se Marechal Barbacena. Essa rua Marechal Barbacena, ela devia mudar o nome dela para Rua de Rali, né? Porque é uma quantidade absurda de remendos e buracos que são feitos naquela rua. Mas, passando isso de lado, pessoal, a pergunta que resta é, se eu pegasse essa rua, por exemplo, a Marechal Barbacena, e recapeasse ela, isso é obra? Não é, tá? Para ser obra tem que ser uma coisa nova. Figuras de manutenção, onde você vai estipular uma melhoria, mas mantendo a estrutura base e tal, ou então você chegar e consertar algo que quebrou, isso não é considerado como obra, tudo bem? Reparo não é obra. Para você ter a obra e ter a chamada contribuição de melhoria, você efetivamente tem que ter uma valorização do imóvel e você tem que ter uma obra, uma coisa nova. Tudo bem, galera? Estamos bem? Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a falar sobre uma coisa muito legal, que é uma das que cai mais, né? Que é o quê? Taxa. Vamos falar sobre taxas, e aqui a gente vai demorar um pouquinho, porque essa parte, ela é um pouco complexa, tá? Mas você vai ver que você vai tirar de letra. Vamos entender isso aqui. É bem legal. Pessoal, previsão da taxa. Tá onde? Tá lá no artigo 145(2) da Constituição Federal.
E lá no 145.2 está falando o seguinte: é possível que a União, Estados, municípios e Distrito Federal instituam taxas. É isso, tudo bem? Vamos para o CTN, que no CTN tem uma informação mais importante para você, que você vai conseguir entender de forma mais adequada. Quando a gente fala do CTN, estamos falando do artigo 77 ao artigo 80, tá bom? E o que fala no artigo 77 ao 80? A primeira coisa, pessoal, antes da gente entrar no CTN, nós vamos fazer algumas anotações prévias. Primeiro, para instituir tributo você precisa do quê? Lei. Quando eu falo lei, eu não preciso fazer a pirâmide queoseniana de novo para você, né? Já está cansado de que eu estou falando daquele recheio da pirâmide queoseniana. Então, ótimo. Pode ser mediante lei. É um tributo que ele é vinculado a uma atuação estatal, ou seja, a partir do momento que foi feito, o Estado tem que fazer algum tipo de contraprestação. Tudo bem? Ah, professor, e o produto da arrecadação dela? E o valor que ela arrecadou? É vinculado? Não é vinculado. Nós temos só uma exceção, ou seja, aquele produto da arrecadação tem que ser usado para custear aquele serviço que vai ser feito mediante taxa? Não. A regra geral, não. Nós só temos uma exceção, que é justamente o fundo de despesas do Tribunal de Justiça, aquelas custas judiciais que você paga, esse daí ficaria justamente no fundo e se é utilizado para custeamento de todo o sistema judicial estadual ou federal, dependendo do caso. Tá bom? Hipóteses que você tem de taxa. Cara, vamos para a lousa aqui, ó. A taxa, ela só pode ser criada em duas situações, tá? A taxa decorrente do chamado poder de polícia e a taxa decorrente do chamado serviço público. Tudo bem, galera? Primeiro, para a gente entender sobre poder de polícia, deixa eu só acompanhar aqui. Aliás, antes de falar do poder de polícia, serviço público, mas não é qualquer serviço público, tem que ser um serviço público específico e divisível. Não entendi? Você vai entender, cara. A gente vai explicar essas duas sistemáticas aqui um tempão, tá bom? Vamos lá. Qual que é o primeiro caso? Vamos começar a falar da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico ou divisível, tá? Se é a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico ou divisível. Você vai entender isso aqui de forma fácil. Para a gente começar a entender isso aqui, compreenda o que é específico e o que é divisível. Gente, específico é que você consegue definir de forma clara qual é o serviço que está sendo prestado para você. Você consegue olhar e falar assim, olha, o que está sendo prestado para mim é tal serviço. Imagina o seguinte, imagine que o Estado de São Paulo, vamos supor, tá? Não é o que acontece hoje. Ele tem uma autarquia que fornece água, similar à Sabesp, só que a Sabesp é uma sociedade de economia mista. Vamos supor que nós estejamos falando de uma chamada empresa pública, tudo bem? A Sabesp vai lá, ela está te cobrando pelo serviço de água e esgoto para você. A pergunta que eu te faço é, quando você chega e você está lá na sua casa, você recebe a conta de água, você consegue especificar de forma clara e precisa o que é esse serviço que está sendo cobrado de você? Com certeza sim. Você fala assim, professor, óbvio, é o serviço de fornecimento de água e é o serviço de tratamento de esgoto. Se você falou para mim, óbvio, são essas duas figuras, então o serviço é específico. Você consegue analisar e consegue falar que esse serviço ele é específico. Por quê? Você consegue especificamente delimitar qual o serviço que você está falando. Ele não é genérico. Tudo bem? Beleza? E o segundo ponto é divisível. O que é o serviço divisível? Você consegue especificar exatamente o quanto você utilizou daquele serviço? Se a sua resposta for sim, esse serviço é divisível. Eu vou te dar um exemplo. Vamos voltar a falar da água. Chegou lá na sua conta de água, você consegue analisar precisamente o quanto de água você utilizou? Consegue? Com certeza sim, porque você tem lá aquele relógio lá que faz a marcação. A mesma coisa aconteceria se a luz fosse uma autarquia. Se nós tivéssemos energia elétrica,
e ela fosse fornecida para você por uma autarquia, isso daí de plano você conseguiria verificar o quanto você utilizou de energia elétrica. Tudo bem, pessoal? Então, o serviço público específico é divisível. Aí você vai falar para mim, professor, mas o senhor disse que também poderia ser um serviço potencial. Como é que funciona esse serviço potencial? É aquele serviço... Gente, isso aqui decorre geralmente de serviços que estão vinculados à incolumidade pública. Como assim? É simples. Imagina que água, esgoto. Gente, isso aqui é questão sanitária. É questão que é vinculada diretamente à saúde. Não é? Sim. Você não tem que pagar uma tarifa única, né? Aliás, supondo que seja do Estado, uma taxa única em decorrência de, ainda que você não utilize, sim, por quê? Porque esse serviço ele foi posto à sua disposição e ainda que você não utilize ele, não importa, aquilo lá está à sua disposição, então o poder público pode te cobrar em decorrência disso. Tudo bem? Entendeu o que é um serviço público específico e divisível? Professor, existe um serviço público não divisível? Com certeza. Quer um exemplo? Você vai estudar depois em Direito Administrativo com o seu professor os serviços que são chamados de uti-singuli e uti-universo. Os que podem ser remunerados mediante taxa são chamados uti-singuli, ou seja, ele é fruível diretamente para o contribuinte, tudo bem? Para o particular, para o administrado. Mas depois você vai estudar isso em Direito Administrativo. Voltando ao que a gente estava falando aqui de um serviço que ele não é divisível, de um serviço que a gente não conseguiria analisar ele divisivelmente. Você acha que você consegue especificar de forma clara quanto você utiliza de luz da rua? Aquele poste, sabe o poste que você está lá, está dirigindo com o seu carro? Você consegue me especificar precisamente quanto você utilizou de luz da rua? Hein? Você tem um relógio que vai marcando o posteamento para falar o quanto você está utilizando? Não. Segurança pública. Gente, segurança pública é óbvio também, imagina. Você estava assim, porra, hoje eu ia ser assaltado, hein? Não, mas hoje aqui eu já estava com o meu dispositivo de segurança pública, que bom, que deu tudo certo. Cara, você não consegue fazer isso, certo? Ou seja, o serviço, ele até pode ser específico, mas esse aqui que eu estou te falando, ele é divisível? Você consegue dividir o quanto você está utilizando, não? Não. E se não é específico, aliás, e se não é divisível, isso aqui pode ser remunerado mediante taxa? Não. Entendeu? Aliás, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sabe nós tínhamos um tempo atrás uma chamada taxa de iluminação pública. Eu disse taxa, não falei contribuição, hein? Depois a gente vai falar da contribuição de iluminação pública. Pois então, essa taxa de iluminação pública, gente, infuncional. E aí o que aconteceu? O poder público teve que devolver a verba, beleza? Que foi cobrada em decorrência dela. Por quê? Porque o serviço público não é divisível. Não é, você até pode ser específico, mas ele não é divisível. Tudo bem, galera? Beleza? Outra que também ficou pacificada, que também não pode ser cobrada, é o serviço de varreção de rua. Sabe, o gari, ele não vai varrendo a rua e tal? Pois é, você consegue especificar o quanto você está utilizando do serviço do gari? Claro que não, né? Claro que não, galera. Então, isso daí também não é constitucional se cobrar, tá bom? Vamos seguir aqui. Aliás, com relação à luz pública, nós temos a súmula vinculante número 41, tá? Que fala justamente sobre isso. E com relação à limpeza da rua, que é a varreção de rua, nós temos a súmula vinculante número 19, que também fala sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Já falei sobre o serviço público efetivo ou potencial, já te falei. Por que o efetivo ou potencial? O efetivo é que ele efetivamente é prestado a você. E o potencial é aquele que, ainda que não tenha sido prestado, ele está à sua disposição. Para você entender bem isso, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você não fez ligação de energia elétrica, tudo bem, na sua casa. Você vai receber conta de luz? Não, não vai receber. Mas vamos supor que você chegou, você teve lá, a sua casa está ligada à rede elétrica, e você foi viajar e deixou lá, né? Você deixou lá, tá? Quando você voltar, você não consumiu absolutamente nada de energia elétrica, você tem que pagar uma taxa? Supondo que seja uma autarquia ou então a administração pública que esteja fornecendo serviço de energia elétrica. Você tem que pagar uma taxa? Tem. Por quê? Porque ele estava sendo posto à sua disposição. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Pessoal, também foi entendido que serviço de educação pública também não pode ser cobrado, tá? Isso daí nós tivemos a súmula vinculante número 12.
porque estava sendo cobrado uma taxa de matrícula da educação pública das universidades federais, tá? Isso aqui tem toda uma história, que na verdade essa taxa ela servia para custear a manutenção da biblioteca e tal, mas isso aqui não pode ser cobrado também, tudo bem? Por que não pode ser cobrado? Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que a educação é um direito do cidadão, um direito direto do cidadão, ele não poderia ser cobrado, tá? Isso daí nós tivemos uma grande discussão lá com relação ao artigo 206.4 lá da Constituição Federal, que falava sobre imunidade. E, por fim, a chamada taxa judiciária, pessoal. Pessoal, nós temos um caso constitucional de imunidade aqui. Você já não deve, se você não pediu, alguém que você conhece já pediu. A chamada taxa custas gratuitas lá, em decorrência da pessoa ser insuficiente pobre nos termos da lei. Pois é, o que é isso? É uma imunidade, né? Nesse caso, a pessoa não vai fazer uso da taxa que é cobrada pela movimentação do Poder Judiciário. Gente, é muito simples. Nós aqui que estamos realizando, peticionamos, somos advogados, juízes ou promotor, nós estamos fazendo uso do sistema jurisdicional. E o sistema jurisdicional, ele tem um custo. Para ele ser mantido, esse custo é remunerado mediante uma taxa, que é justamente essa taxa que você paga para o Poder Judiciário, que são as chamadas custas judiciais. É uma taxa. Tudo bem? Taxa de fiscalização. Vamos entender isso. Taxa de fiscalização, pessoal, o seu professor de direito administrativo ele vai falar amplamente sobre poder de polícia para você. Só que nós temos várias definições super interessantes, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, inclusive, traz algumas definições bem legais sobre essa chamada taxa de polícia, decorrente do poder de polícia. Mas o Código Tributário Nacional, eu já falei para vocês isso algumas vezes, algumas vezes ele traz uma série de conceitos. E ele conceitua o que seria poder de polícia. E esse conceito, ele está previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que eu vou ler para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando interesse ou liberdade. Gente, isso aqui é inclusive o que aconteceu agora com decorrência do coronavírus, né? O que acontece? O próprio governador do estado de São Paulo, ele editou uma norma, ele publicou uma norma falando que as pessoas só poderiam funcionar os chamados serviços essenciais. O que é isso? Nada mais é do que a manifestação do poder de polícia, tudo bem? Tem algumas ressalvas com relação a isso, que não cabe bem agora, acho que se o professor de direito administrativo vai começar a comentar sobre isso, mas não sei se isso aqui poderia ser feito mediante, sem que seja instaurado estado de sítio, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, senão você vai mesclar com direito constitucional administrativo, vai virar uma maçaroca. Vamos ficar aqui no tributário. Administração, considerando o poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança nacional, higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Gente, para você entender isso aqui de forma legal, pense o seguinte, imagina a seguinte situação. Vamos supor que Paula, ela possui uma padaria. E ela achou que a padaria dela ia bombar, certo? Achou que a padaria dela ia arregaçar. E na primeira semana, ela comprou 8 toneladas de farinha. Beleza? Só que o que aconteceu? Na sequência, veio o coronavírus, né? Veio o coronavírus, as pessoas minguaram e pararam de comprar. Beleza. E aquela farinha que ela comprou, ela não tem prazo de validade indeterminado. O prazo de validade dela é bem determinado. Pois é. O que aconteceu? Aquela farinha toda ia vencer. Pergunto a vocês, em situações normais, vocês acham que o nosso querido Paulo aí, que é o dono da padaria, ele utilizaria essa farinha ou ela largaria com prejuízo aí de
3 toneladas de farinha. O que você acha? O que você acha que aconteceria se o poder público não tivesse a fiscalização por exemplo, da Anvisa, ou então as de higiene básica dos estabelecimentos comerciais? O cara ia usar, cara. Eu não tenho nem dúvida, ele ia usar. Você acha que a iniciativa privada está preocupada com o bem-estar social? Ah, sai desse mundo, cara. Isso não existe, né? A hora que a coisa aperta, você socorre quem? O Estado, né? Ah, professor, mas a Ambev está fazendo álcool em gel. Tá, porque ela viu que vai ser muito mais lucrativo que vender cerveja agora, né, queridão? Não é porque os caras são bacana, né? Mas tudo bem. O que você acha? Pois é, justamente para a gente ter a atuação dessa limitação às liberdades, a limitação ao exercício de determinada atividade, a gente tem o chamado poder de polícia. Eu vou te dar um outro exemplo para que isso aqui fique claro para você. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos ouvido falar, da chamada taxa de alvará. O que é isso? É um alvará para construção. Nada mais é que você chega à municipalidade e fala assim, olha, estou requerendo um alvará para eu construir. Eles vão pegar o projeto, vão verificar se está cumprindo as normas de zoneamento urbano, e aí, uma vez que esteja cumprindo, ele fala, tudo bem, eu autorizo você a construir nestes exatos termos. O que é isso? Isso aqui nada mais é, gente, que manifestação do poder de polícia. Pura e simplesmente. Você entendeu? Entendeu como é que funciona? Tem um outro porém, gente. Eu sempre falo que nós tivemos um problema lá no Recife, né? O que aconteceu lá no Recife? Imagina o seguinte. Para que você tem o poder de polícia? Vamos aproveitar os meus dias de diversas cores que eu comprei. Vamos supor que aqui é o mar. Tudo bem? Ó o mar, ó. E aqui, pessoal, nós temos as porções de terra. Beleza. O que aconteceu lá no Recife? Na orla da praia, eles autorizaram, não sei se foi em Recife ou foi em Fortaleza, foi um dos dois, mas eles autorizaram, isso há muito tempo atrás, viu, gente, que os prédios fossem feitos à beira-mar em alturas enormes. E o que aconteceu no centro da cidade? Continuavam com as casinhas. A questão é, quando vinha a brisa marítima, ó, olha a brisa marítima, o que acontecia? Conseguia passar? Claro que não, né? Se essa brisa marítima não conseguia passar, o que começou a acontecer com esse centro da cidade? É isso aí, galera, inferno de Dante. O negócio começou a ficar quente que nem sol de diabo. Hoje, as leis de zoneamento urbano, elas trabalham muito com isso, justamente para evitar esse tipo de coisa. Como é que é feito o alvará de construção? Mediante uma taxa. Mediante a chamada taxa de alvará, que é justamente o que? É uma taxa de fiscalização, uma taxa que você vai fiscalizar para ver se a pessoa está cumprindo ou não os requisitos, tudo bem? Estabelecidos pelo poder público. É por isso que, por exemplo, você paga uma taxa para a Anvisa, é por isso, por exemplo, que você paga eu ia falar a taxa de licenciamento do veículo, mas essa taxa é completamente inconstitucional, viu, pessoal? Vai ser um exemplo que eu ia dar. Mas é por isso que você paga, por exemplo, qualquer outra taxa que decorra de um aspecto de fiscalização. Aquela chamada taxa do bombeiro, né? Aquela taxa onde o bombeiro vai verificar se você tem escoamento, que nós tivemos aquela tragédia lá da Boate Kiss, é justamente isso. O bombeiro vai lá e verifica se existe escoamento suficiente de pessoas para que isso aqui ocorra de forma adequada. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é chamada taxa decorrente do poder de polícia. É uma taxa de fiscalização. Tudo bem, pessoal? Beleza? Outro ponto que eu queria falar para vocês, dessa taxa de fiscalização, a pergunta é, professor, e se nunca me fiscalizarem? E aí? Pessoal, se nunca te fiscalizarem, isso não é argumento suficiente para você pedir uma repetição de indébito, para você falar que você não está sendo realizada essa fiscalização, que você não precisaria pagar essa taxa. Ah, professor, mas como assim? Nunca me fiscalizaram? Pois é, você tem que diferenciar. Se nunca te fiscalizaram porque eles não possuem aparato para te fiscalizar, essa taxa ela é inconstitucional. Aí sim, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas, se eles realizam a fiscalização por amostragem e você, por sorte, ainda não caiu nessa amostragem, aí tudo bem. Aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que não há problema, não existe ilegalidade, inconstitucionalidade nenhuma
com relação a essa taxa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Falamos basicamente sobre a taxa de decorrência de fiscalização. Vamos ver aqui. Assim, pessoal, para você ter essa taxa de fiscalização, primeira coisa que você tem que analisar se o ente público ele possui competência para instituir essa taxa. Sabe aquelas competências dos estados, da União e dos municípios que você estudou lá em direito constitucional? Pois é, para você saber se essa taxa possui ou não validade, se ela possui ou não lastro de constitucionalidade, você tem que ver se o ente federado ele a Constituição atribuiu a ele aquela função de fiscalizar aquela área, de gerir aquele determinado conhecimento. Por exemplo, material bélico é competência de quem? Da União. Eu posso instituir uma taxa de fiscalização de material bélico se eu for o Estado? Não, por quê? Porque isso é competência da União. Então você tem que analisar sempre lá nos requisitos do artigo 21 e seguintes da nossa Constituição Federal. Tá bom? Beleza. Beleza, já falei. Claro que essa taxa tem que respeitar os princípios gerais da administração pública, o LIMP e tal, que você já conhece. É isso. Taxa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu já falei sobre o produto da arrecadação, que só a taxa judiciária... sim, isso aqui é importante. Isso aqui eu estava pulando. Existe um princípio na taxa, pessoal, que chama-se princípio da referibilidade. Esse princípio ele também é visto nas contribuições, mas nós vamos falar disso mais para frente. O que significa esse princípio da chamada referibilidade? O princípio da referibilidade, pessoal, significa que aquele valor que foi arrecadado com a taxa, ele tem que ter pertinência com o valor que é cobrado. Aliás, com o valor que é gasto. Não entendi, professor. Vamos supor o seguinte, eu cobro uma taxa de alvará, uma taxa para você construir, para fazer a fiscalização dessa sua construção, beleza? A taxa que eu te cobro é de R$10.000, tudo bem? Qual que é o custo que eu tenho para realizar essa fiscalização? R$1.000. Isso é possível? Não é. Por que isso não é possível? Tem discussão disso na doutrina, tá, pessoal? Mas eu estou te dando a corrente mais garantista. Por que isso não seria possível? Isso não seria possível porque você tem que ter um lastro de pertinência entre o tanto que foi gasto e o serviço público prestado, ou então a fiscalização, o gasto da fiscalização realizado. Então, essa correlação entre valor cobrado e valor dispendido tem que existir. É justamente o chamado princípio da referibilidade. Tudo bem? Isso aqui, esse princípio da referibilidade que a gente está falando para você nas taxas, por favor, eu estou falando do princípio da referibilidade nas taxas, que significa que você tem que guardar uma concomitância lógica entre gasto e a prestação de serviço, o custo, aliás, o gasto e o quanto você cobra do contribuinte. Tem que ter correlação. Tudo bem? Beleza. Importante, o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, eu vou ler para você, porque isso aqui é muito importante, isso aqui cai direto em prova. Mas assim, quando eu digo direto, você está falando assim, e daí, professor? E daí que, cara, a probabilidade disso aqui cair de novo é muito alta, porque isso aqui é um tema reincidente, né? Tem professor que fala assim, não é porque caiu uma vez que não vai cair de novo. Tá, cara, mas se uma coisa cai 12, 15, 18 vezes, provavelmente eles gostam de muito de perguntar isso, né? É um gosto. Vamos lá. O que fala o artigo 145, parágrafo 2º? Deixa eu abrir aqui da Constituição Federal. 145, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Olha o que fala. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Tá, professor, falou, não entendi nada. Eu vou te explicar agora. Pensa o seguinte. Gente, isso aqui faz uma poeira desgraçada. É corona, é. Olha só, gente, pensa aqui para você ter uma lógica de como é que isso aqui funciona. Imagina que nós temos o IPTU.
Tudo bem? O IPTU ele é cobrado com base no quê? Qual que é a base de cálculo do IPTU? É o chamado valor venal. Que significa, que vem do latim venir, né? Que significa para venda, é o valor venal do imóvel. Ah, essa aqui é a base de cálculo. E qual que é a alíquota do IPTU? Aí depende de qual município nós estamos falando, tá? Vamos colocar aqui como sendo de 4%. Tudo bem? Cada município então vai ter sua lei do IPTU? Vai, pessoal, vai. Eu falei para você que a base de cálculo do IPTU, então vamos só a título de exemplo para que você consiga compreender. Vamos supor que esse IPTU é 100, o valor venal é 100, certo? A alíquota de 4%, quanto é que essa pessoa vai pagar de IPTU? R$4. Tudo bem? Beleza? Imagina o seguinte, eu poderia instituir uma taxa de lixo que tenha por base de cálculo o chamado valor venal do imóvel? Posso? Não posso, pessoal. Ah, professor, como é que nós temos então? Olha só. Eu vou te dar um exemplo agora para que você consiga compreender. Ó, vamos supor que nós temos dois imóveis. O imóvel da Joana e o imóvel do professor Rubens. Tudo bem? Imagine o seguinte, pessoal, que o imóvel da Joana é uma pessoa muito abastada, é uma pessoa rica, né? É uma pessoa que mora onde? Chácaras do Morumbi, certo? Mora lá em Chácaras do Morumbi. Aqui nós temos o quê? Lago com carpas indianas nadando, não é? Aqui nós temos o quê? Olha só, uma quadra, vou colocar aqui, ó. Uma quadra de frescobol, nem sei se existe essa desgraça. E aqui o que nós temos, pessoal? Olha, aqui nós temos um chamado jardim de inverno, não é? Um jardim de inverno maravilhoso, tudo bem? E aqui nós temos o que, galera? Olha, olha que legal, ó. Nós temos abobadas e nós temos aquelas torres, né? Parece a casa do Gustavo Lima, professor, exatamente, parece a casa de um cavaleiro do Zodíaco, não é? Aqui nós temos aquelas torres lá, lindas, maravilhosas, e pá. E a metragem desse terreno, qual é? Qual que é a metragem desse terreno? 300 metros quadrados. Tudo bem? Beleza? Beleza. Olha que interessante. E a casa do professor Rubens? O professor Rubens mora na Zona Leste, galera. É justamente onde a criança chora e a mãe não vê, certo? Mora aqui na região próxima ao Aricanduva. E o que que acontece, galera? Olha só, ele tem um puxadinho aqui, certo? Tem uma casinha aqui, ó. E o resto, o que que é? Galera, o resto é mato, né? Tem pomar, tem mato pra caçandra aqui, beleza? Pergunto a vocês, e qual que é a metragem do meu terreno? Exatamente, 300 metros quadrados. O valor venal das duas casas vai ser o mesmo? O que você acha? Claro que não, né? A casa da Joana aqui, que é a casa de um cavaleiro do Zodíaco, ela custa claramente, pessoal, sei lá, vamos por aí, 8 milhões. Esse aqui é o valor venal dela, tudo bem? E a casa do professor Rubens? Olha aqui, ó, custa quanto? Sei lá, vamos por aí, 100 mil reais. Pergunto, eu posso utilizar a metragem do terreno como base de cálculo para uma taxa? Posso. Por quê? Porque ó, o valor venal, quando ele é calculado, ele leva em conta a metragem do terreno? Leva. Mas ele leva em conta só a metragem do terreno? Não. Ele leva em conta o local onde ele foi construído, ele leva em conta o que foi realizado, quais são as benfeitorias, tudo isso guarda-se o chamado valor venal. Tudo bem? E aqui, veja, as duas têm 300 metros quadrados. Um dos elementos para ferir a chamado valor venal
são os metros quadrados. Sim, beleza. Mas é só isso? Não. Então, qual que é o entendimento atual do STF? Se você utilizar um dos elementos da base de cálculo, sem problema nenhum. Agora, eu poderia instituir uma taxa de lixo onde o valor, a base de cálculo dessa taxa de lixo fosse justamente o chamado valor venal do imóvel? Não. Por quê? Porque essa daí é a base de cálculo do IPTU. Tudo bem a ideia, galera? Segurou aqui? Posso apagar? Estou falando comigo mesmo, né? Se antes de você dar aula online, você tem que ser meio esquizofrênico, né? Tem que chegar lá e falar assim, tudo bem, porque ninguém responde nada e você tá lá, né? Beleza, deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar das taxas. Porra, meu, agora eu vou te falar uma coisa muito legal. Muito, muito, muito legal. Olha que legal. Olha como você vai mesclar o direito administrativo com o direito tributário. Porque, na verdade, pessoal, para você conseguir entender bem o direito tributário, é pré-requisito que você tenha uma noção básica do direito administrativo. Eu vou te explicar uma coisa que é muito interessante, que talvez você sabe que tem, mas você não sabe como funciona. Olha isso aqui, ó. Professor, você vai me perguntar, qual que é a diferença de taxa e tarifa? Qual que é a diferença de um para o outro? Galera, são livros e livros falando sobre isso, só que é tiroteio, né? Mas eu vou simplificar para você que, meu, tá fácil, que não é difícil. Olha que legal. Aqui nós temos a administração direta, tudo bem? Aí você tem as autarquias, você tem as fundações, maravilha, tá? Isso aqui pra gente não importa muito. Se a administração pública, autárquica ou fundacional, ela cobra de você de forma direta, ó, vou colocar em vermelhinho, tá? Ele está cobrando para você de forma direta, nós estaremos diante de uma chamada taxa. Ele não tem nenhum tipo de intermediário. Tudo bem? Mas, vamos supor que essa administração pública direta, ela, na verdade, fez uma licitação pública e contratou um serviço e fez uma concessão de um serviço público para que outra pessoa explore. Por exemplo, vamos dar um nome fictício, Sabesp. Ela pega e faz a concessão, melhor que a Sabesp, né? Essas empresas que fazem a coleta de lixo domiciliar. Isso aqui é bem legal. Isso aqui acontece aqui em São Paulo, ó. Essa empresa ganhou a licitação. Vamos colocar a empresa lixo S/A. Ela ganhou a licitação. E licitação nada mais é que um procedimento administrativo para a administração pública fazer o contrato com alguém. Ele ganhou uma licitação, ó. Então coloquei licitação. Ok. Ela foi ganhada por essa empresa de lixo. Quando essa empresa de lixo ela vai cobrar o particular, veja que é uma empresa privada que está cobrando o particular, tudo bem? Aqui você está fazendo um contrato, não de direito tributário, mas é um contrato de fornecimento, como a Vivo, como a Nextel, tudo bem? É um serviço público. Isso aqui nós chamamos de quê? Ó, exatamente, você já manjou já, né? Isso aqui nós chamamos de tarifa. Opa, tarifa. Veja que isso aqui não é uma relação jurídica. Isso aqui não é uma relação jurídico-tributária. E como tal, precisa de lei para aumentar? Não. Ela precisa atender os princípios da anterioridade, da legalidade? Não. Porque é uma relação jurídica privada. Entendeu a lógica? Entendeu? Ah, professor, então quer dizer que eu fico na mão dessas empresas? Eu tenho que me submeter da forma como elas acharem mais adequadas? Não. Como é que funciona? Quando essa empresa ela ganha a licitação, você vai estudar lá em direito administrativo, um dos principais princípios do contrato administrativo é chamado de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Ou seja, o contrato firmado ele tem que manter um equilíbrio financeiro e econômico. Tá? Ou seja, essa empresa ela ganhou a licitação dizendo que ela teria uma lucratividade de X%.
Com o passar do tempo, o que ela tem que fazer? Manter essa lucratividade de X%. Ela não pode colocar a tarifa no valor que ela quiser. Tudo isso é pautado no contrato administrativo. Tudo bem, pessoal? Beleza até aqui? Beleza. Eu acredito que de taxa, galera, não existe mais nada para eu te falar, viu? Ah, sim, tem sim, como que não? E o pedágio, professor? O que é o pedágio? Nós tivemos, pessoal, uma ADI 800, se você ler ela, você vê que ela é péssima, a leitura dela é sofrível, ela, em vários momentos ela não faz muito sentido, tá? Mas o que ficou estabelecido nessa ADI 800? Todos, se aparecer na sua AB, você não pestaneja, tá? Você vai e assinala com uma certeza categórica. Todos, sem exceção, todos os pedágios são o quê? Tarifa. Professor, mas não faz sentido. De fato não faz, querido aluno, porque veja, se o pedágio ele for cobrado diretamente pela administração pública e não por uma concessionária de serviço público, ela seria uma taxa. Concorda? Pois então, mas o entendimento do STF, pacificado, cara, isso aqui foi uma ADI, é que absolutamente todos os pedágios são tarifas. Tudo bem, galera? Beleza até aqui? Então, taxa quando o poder público cobra de forma direta e tarifa quando você faz por intermédio de uma prestação de um serviço público, de alguém que ganhou uma licitação pública. Tá bom? Beleza, galerinha. Terminamos taxas, só falta a nossa última espécie tributária para ser analisada agora, que é justamente o quê? As chamadas contribuições especiais. Essa aqui, galera, é seguramente uma das mais complexas, um dos tributos mais complexos que nós temos no nosso sistema jurídico brasileiro. E você vai entender por quê, tá? Vou te falar ponto a ponto com ele e a gente vai tentar sistematizar. Tudo bem? Vou apagar aqui para a gente conseguir escrever no quadro.